Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, porque eu não sei a hora que você vai ouvir essa conversa. Hoje nós estamos aqui na Rádio Madalena, no programa Observatório da Mulher, que originalmente é sempre apresentado pela Raquel Moreno, mas hoje eu estou tendo a honra de poder fazer essa conversa aqui com a Lua Cristina, que é cantora. E você é compositora também, Lua? Oi, Marília, tudo bem? Salve Rádio Madalena. Obrigada aí pelo espaço no observatório, né? Entendi que é um espaço para as mulheres falarem, né, sobre e para elas também. Então, muito obrigada aí. E sou cantora e sou compositora também, Marília. Mais compositora às vezes do que cantora, que ninguém sabe, Cantora. mas a composição veio antes da canção, antes Oh, da voz, né? que massa. Eu me impressionei muito quando eu te vi cantando assim. Eu acho que você é uma das grandes vozes. Eu espero que você seja descoberta pelo grande público logo. Ou Amém, por amém, um axé. público que você possa viver disso tranquilamente. Não precisa ser uma É, coisa. é isso mesmo. É isso. E Lua, você canta mais samba? Ou você canta tudo? Não, sou cantora, né? É que o samba, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui tomada pelo samba de assalto, né? Então Ah, acabou que tudo se voltou para isso e eu me tornei uma cantora de samba. Quem não me conhece daqui do Paraná, da minha terra, me conhece só em São Paulo, pensa que eu só não, né? Porque levar essa alcunha é muita coisa já. sim. Então pensa que o meu trabalho tá só no samba, mas não, já fiz muita coisa, assim, na juventude, então coisas inclusive que eu me orgulho, assim, com raízes no sertanejo, mas no sertanejo moda de viola, aqui do Sim. Paraná, e o rock and roll também, nossa, fiz bastante coisa, então sou cantora, né, tudo Tá. tá voltado para o samba agora, mas sou cantora. Que massa. Muito bom. Muito bom. Não sabia. Mas hoje, assim, a nossa conversa aqui, essa rádio, esse espaço, principalmente do Observatório da Mulher, é um espaço para a gente falar muito das mulheres, das lutas femininas e de tudo que envolve é, a emancipação feminina, né? Então, hoje, assim, é muito bom saber da sua vida pessoal, mas hoje o nosso tema aqui, ou a nossa conversa, vai para um lugar é, mais talvez denso a gente possa falar, mas muito importante de ser falado. Certo. É, você acabou sendo assaltada aí pelo samba e começou a cantar nas rodas, e eu queria que você me falasse assim, se você sentiu e sente o machismo nesses ambientes, como é que é para você isso? Para depois a gente entrar no nosso tema propriamente dito, dando uma introduzida em relação a isso. Eu sempre sempre não, né, mas sempre que tive a oportunidade conto uma história de uma roda de samba que eu estava, e que o cara do cavaco, não quis tocar enquanto eu não cantasse, assim, enquanto eu não provasse, sei lá, que eu era digna de acompanhamento dele. Ah, Eu lembro entendi. eu lembro desse momento aí, que foi uma das primeiras coisas que eu percebi, porque, né, uma Tá. coisa é o que a gente passa e às vezes a gente nem identifica. Nesse momento aí eu começo a identificar, falar assim: "Opa, espera aí, por que que ele fez isso?". Um cara chega na roda, um cara às vezes que a gente nem conhece, pede o tom e as pessoas saem tocando. Por que que eu tive que provar? E pior, né, ele largou o instrumento inicialmente, tipo assim: "Vamos ver o que vai ser", e depois ele aprova, né, e daí ele começa a tocar e depois vem até me elogiar, né. Então é um lugar aí que a gente tem, né, E muitas isso vezes. não aconteceria com um homem, por exemplo, um cara que chega numa roda para cantar, esse teste, entre aspas, você acha que não rola? Não, né, cara, porque, assim, tem caras que são muito piores, assim, cantando, compondo, Sim, e eles são com muito mais facilidade aplaudidos e endosados dentro não só do samba, né, da acolhidos mesmo, né? sim, a mulher não, a mulher, o que que ela tá fazendo ali? Qual que é a ideia, né? Será que ela é boa mesmo? Outra coisa, menina, que quando eu percebi eu fiquei doida da vida, a gente pede o tom
os caras, assim, e eles às vezes tocam outro tom, achando que a gente não está sabendo, né? Achando que a gente não está ligada. Porque, não as mulheres costumam cantar nesse tom, não nesse que você está falando. Mas eu estou dizendo que eu canto nesse tom, né? Então entendi. eu preciso ser ouvida, eu preciso ser respeitada na minha colocação, né? Então, tem essas situações sim, lógico, lógico. Olha, interessante, né? Quer dizer, é um tom que você sabe que você canta aquela música e você é questionada no tom que você sabe que você canta, né? Não, mas as mulheres não costumam cantar nesse tom. É, Meu caro, né, mas eu tô dizendo que é é. esse tom, né, por favor. E é isso, às vezes eles saem tocando em outro tom, acho que a gente não percebe, eu fico só pescando essas situações, né. Dentre É. outras também, Marília, isso num lugar mais de apresentação, né. Mas tem vários lugares aí que a gente sente que a gente não tem um reconhecimento do que a gente faz. Às vezes a gente não está ali cantando e tocando, mas a gente está ali em volta da roda, preparando o espaço, organizando o repertório, no caso de apresentação de projetos, enviando documentação, escrevendo projeto, e os caras não só os caras, assim, o meio tem dificuldade de reconhecer a nossa ação. Ele falou: "Ó, isso aqui aconteceu por conta de uma mulher", né. Sim. Eu sinto muito isso nos projetos que eu faço parte. Isso é o que a gente pode falar, do que a gente sente de leve, né, no samba e na vida, assim, né. Uhum. E aí eu vou mais para o tema, mas eu quero voltar nisso depois, nos pequenos, nessas pequenas, de pequenas em pequenas negações que a gente vai sentindo machismo, né? Mas aí tem as grandes, né? Quando a gente sofre realmente alguma violência mais forte, né? Aí obviamente, que eu já sei um pouco da tua história, você acabou conhecendo uma pessoa do samba. Conta um pouquinho dessa história e a gente entra nessa denúncia que a gente veio falar um pouco desse caso teu que sofreu aí algum um tipo de violência, podemos chamar de violência doméstica mesmo, né? Sim. Né, eu demorei para falar: "Eu fui agredida". Tá. Eu demorei para entender, né. Conta um pouco assim da onde ele está ligado com o samba, porque o ambiente do samba não é só nas rodas, né? O ambiente ele é muito extenso, né? Ele é muito amplo, né? Sim, uhum, sim. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar bem colocado que o que aconteceu comigo não é exclusividade, que isso acontece com muitas mulheres. O meu caso foi amplificado e eu sei por conta dos motivos, né, eu sei por quê, eu sei do lugar que eu ocupo socialmente, eu sei da minha pele branca, eu sei do meu lugar de artista, né, e assim a gente vai se fazendo ouvir. Muito disso que acontece e acontece aos montes por aí, não tem invasão. As mulheres não são ouvidas, os relatos não chegam, a denúncia não é feita, né. Antes de qualquer coisa é importante colocar essas pontuar, Totalmente, sabe. totalmente. Eu sei, não é porque Eu eu sou acho que você também é uma pessoa com muitos amigos, né? E isso também ajudou, né? Não só a questão tem uma da rede, né, Marília, é, de apoio aí, que na verdade eu também descubro nesse momento que ela é grandiosa, que ela é potente, né, me arrepia falar. E eu acho que isso tem a ver, assim, também com a dignidade que a gente anda nos espaços, sabe. A gente entra, a gente sai dos lugares com respeito a todo mundo, a gente faz um trabalho honesto, então não tem porquê, né, as pessoas não virem na contenção, né. sim. Mas é isso, é um relato que eu fiz faz acho que 2 semanas, né, mais ou menos, de uma relação abusiva que culminou numa agressão, né, num ápice que eu chamo da história, e que eu ainda vou entendendo, né, ainda estou entendendo esses processos todos, né. Aceitar vir falar com você é porque eu te conheço, você é uma pessoa de responsabilidade, é uma pessoa que a gente já esteve, né, porque é um momento de elaboração ainda, eu ainda elaboro, né, eu ainda estou lá, né. E aí, essa denúncia pública, ela foi feita numa sexta-feira. Eu já sabia que eu faria isso em algum momento, eu já sabia, é uma decisão que eu tinha tomado de antemão, mas eu não sabia quando, porque o processo era muito delicado, eu gestante, né.
Eu estou agora no meio de um puerpério, eu parei não faz nem 2 meses, né? Então é tudo muito delicado. Eu esperei as coisas assentarem dentro de mim para sentir uma força de botar isso para fora, né? Independentemente do risco, porque há riscos, né, de falar, e independentemente do julgamento, porque o julgamento vem, do mesmo jeito que eu recebi acolhimento e abraço, eu recebi dúvida, recebi, ai, mas será que é isso mesmo? Olha o que você está fazendo, né? Tá acabando com a reputação deste cara. Oh, meu Deus do céu. Não é isso, né? A gente não acaba com a reputação de quem é agressor. Eles mesmos agem dessa maneira a acabar com as suas reputações, porque são pessoas que não agem da maneira a respeitar os outros, né? Agora, Lua, você é de uma geração é, que já tem, já cresce, ou pelo menos boa parte da juventude, acredito que já cresceu num meio feminista, já ouvindo, já mais consciente do que as gerações passadas em relação aos abusos, né? E eu faço essa pergunta porque eu sou de uma geração mais velha que você, mas eu também já tive. Acho que difícil uma mulher que não faça uma análise e não percebe em algum momento algum tipo de abuso, né? Muito difícil, a gente está vendo isso nos relatos. Mas eu atribuí a mim, por exemplo, a justamente ainda ser de uma geração mais velha que que ainda tinha uma utopia do casamento, daquela coisa do amor romântico e tal, né? E você não, eu acho que você já é de uma geração que vem com isso menos idealizado, né? E mesmo assim você entrou nesse ciclo, né? Ou nesse. Você percebeu que você estava entrando? Quando você percebeu? Assim, eu queria entender é, o, quer dizer, acho que é uma elaboração, mas que a gente pode fazer junta, porque não é só uma questão geracional, né? Mesmo com toda a informação que você tinha, todo o teu feminismo aí na vida, aonde você acha que faltou percepção ou não faltou? É tão estrutural que não importa a idade, a gente acaba entrando. Você já pensou sobre isso? Claro, Marília, com certeza. Eu fui estudante de ciências sociais, eu não cheguei a me formar por muito tempo. Eu tive experiência com movimento estudantil muito cedo, com movimento feminista na faculdade em Londrina, com a Marcha das Mulheres. Então, assim, eu sabia. É lógico que eu sabia. Eu sabia de todos os termos, eu sabia de como a coisa acontecia, eu sabia. Só que aí que tá, né? Saber não protege a gente. Assim como eu coloquei lá no texto, no relato que eu dispus no Instagram e no Facebook, nas minhas redes sociais, não me protegeu e eu queria pontuar, assim, porque eu fiz uma análise, já vim pensando e eu queria pontuar essas coisas. Tem um Sim. fator muito, muito importante, é a naturalização das violências. A gente faz isso no nosso dia a dia, a sociedade faz isso, né, com a gente, normaliza uma pá de coisa que a gente passa, uma série de situações que acontecem, se normaliza, tudo bem, normal, né? Mais um, né? Tudo bem, né? Então, eu sinto isso. Eu sei da minha história de naturalização de violência, né? Eu tenho enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? No lugar restrito, privado meu, e também tem a sociedade lá fora, que não esclarece para gente que isso aqui é violento, que isso aqui que você está passando é violento. Muito pelo contrário. Ensina, no caso específico, as mulheres a, a concordarem, né? A se manterem num lugar passivo, né? De tudo bem, não tem problema, compreensivo, né? Na relação. Nossa, como eu compreendi esse agressor, né? Como eu fui compreensiva com ele em diversos momentos, né? Então, Aonde foi o ponto de virada que você sacou, falou, cara, isso aqui. E se você, eu não quero fazer você revisitar esses momentos de dor, mas se você puder dar um exemplo, porque eu acho que, além da conversa, isso pode servir de alerta para outras mulheres, né? Se você o conseguisse dar um exemplo, assim. Marília, é inevitável revisitar, assim, né? A gente revisita mesmo. Mas é É, isso. É uma postura que
que eu quero ter, né, depois do relato, o tanto que mulheres se sentiram encorajadas nesse sentido, então vamos aí, sabe. Eu sou assim, Tá. quem me conhece sabe, né. E vamos lá. Depois eu faço as terapia aí, a gente a gente vê o que resolve. Isso, boa. Mas então, Marília, outra coisa que eu queria assinalar também, antes de dizer essa identificação, como é que ela foi rolando, de: "Ó, eu estou no relacionamento abusivo", Tá, é a pandemia, viu. A pandemia, isso é número, né, isso é sim. estudo. Dobrou, né, o número de violência doméstica. Na rua, com relação à violência que a mulher sofre, na rua diminuiu. Lógico, a gente não estava mais na rua, a gente estava dentro de casa com os nossos agressores, que na maioria das vezes são nossos pais, os nossos irmãos, os nossos maridos, os nossos namorados, né. Então aumentou muito. A pandemia me colocou num lugar bem complexo. E Tá, isso também facilitou, né, que eu entrasse e permanecesse nessa relação, né. Por diversas vezes o argumento de: "Ai, tá na pandemia, não vai, não sai, não faça", se mascarou como de cuidado, e na verdade era tá, controle, sabe. entendi. Teve isso também, eu sei que nessa história foi um fator determinante e eu queria trazer, porque é isso, muitas mulheres, sofreram mais nesse período aí, né, de isolamento social, debaixo do teto com seus próprios agressores, né. Então também queria pontuar isso. E aí sobre a identificação do processo, é bem doido, o Marília, porque eu fui alertada, sabe. Eu fui alertada por pessoas próximas. Sabe, pessoas que são muito queridas, assim, poucas pessoas que ainda estavam próximas, porque a pandemia fez isso também, separou a gente da nossa rede de Sim. apoio. Eu não estava mais no meu trabalho, nas rodas de samba, cercada de gente como eu sempre fui, né. Então, algumas parceiras, assim, próximas, até a família, o núcleo familiar, percebendo alguma estranheza, me avisavam, sabe. Falava: "Ó, isso aqui tá estranho". Mas era sempre um questionamento, assim, né, de: "Ó, você não acha que tá demais?". Marília, eu não enxergava, cara, eu não via, sabe, era uma venda mesmo. Hoje eu entendo a manipulação emocional, financeira, que eu sofria naquele momento, então isso dificultava que eu visse como a relação estava se dando de fato, né. Tinha os fatos, eu achava estranho, mas quando eu conseguia perceber alguma coisa, eu não conseguia fazer nada com relação àquilo, não conseguia fazer nada. Era isso, lançava a mão do meu incômodo e ia compreender o meu ex-companheiro, compreender o que estava com ele estava estressado, estava isolado, estava com problema. Pô, eu também estava, né. Mas é isso que eu tô falando, a naturalização da violência, esse lugar que colocam as mulheres de compreensão, né, de "ok, eu entendo, e tá tudo certo". Então eu fui avisada, fui alertada por amigas, uma em especial que foi muito importante nesse processo de retomada, de sair dessa relação. A gente até meio que tretou um dia, porque ela falou: "Mano, você", e eu não esqueço disso, numa chamada de vídeo ela falou assim: "Você está doente". Aí eu falei: "Quê? Não, mano, você não tá entendendo, sabe, não é bem assim". Ela falou: "Você está doente e você precisa se cuidar, cara. Você precisa se olhar, Lua". E eu lembro que eu relativizando, sempre relativizando isso que as pessoas diziam: "Ah, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim". Mas por que também, Maria? Isso, é isso, vou elaborando junto. Você Eh, acha que foi uma paixão isso, ou foi uma acomodação dentro dessa realidade pandêmica também? Porque eu acho que a paixão cega um pouco, sabe, Lua? então, E eu acho que falar assim: "Ai, foi uma paixão, foi um amor delirante", é um pouco romantizar, sabe, tá, a situação. Eu tá, acho que é isso, as relações se dão em contextos muito pragmáticos, muito práticos. E dá para você observar ali aonde que é lógico, ó, no meio de uma pandemia, a gente resolve morar junto, por exemplo, porque estava difícil financeiramente para todo mundo, a gente poderia se ajudar dentro dos projetos, dentro das coisas que vinham, e também tinha aquele medo de: "Ai, não, você vai ter contato com outras pessoas na sua casa", né, então a gente precisa se isolar e se proteger o máximo possível. Olha como é prático isso, né. sim.
Não é assim, ai, fui morar porque era o amor da minha vida, né? É porque tinham coisas ali em volta, um contexto social, né? Que induziu a gente a estar cada vez mais próximo, né? Nesse sentido. Então é isso, eu recebi os alertas, eu sabia não, né? É isso, eu conseguia identificar algumas coisas mais ou menos, mas não conseguia raciocinar, não conseguia formular. E aí que tá, não era uma agressão, a princípio, não era uma agressão física, não era físico. Então, tipo, pô, não estava machucada, né? Eu não vi o corte, eu não vi. Então, pô, não estava acontecendo nada, né? Então, as agressões, elas inicialmente ficavam num lugar emocional, num lugar psicológico muito forte. E essas marcas, né, e essas agressões são muito mais difíceis, assim, de lidar, de identificar, de mostrar, de pedir socorro, né? Porque fica num lugar metafísico, né? Ninguém tá Fica vendo num limbo mesmo, a gente não sabe muito o que é, né? isso. E Qual foi assim, o ponto da virada, ô Lua? Que você então, falou, não, não, não dá mais para eu não olhar isso aqui. em alguns momentos eu falava, ai, não dá, ai, vou sair, né? Eu chego a sair, tem um término antes. Isso é comum, né? É comum. Depois eu fui percebendo tanto que eu realmente estava dentro de uma relação, de um ciclo de violência, né? E aí cheguei a me afastar por um tempo, mas voltamos a nos falar por conta de um projeto que tínhamos juntos. A gente volta a se falar hoje, eu entendo que tinham outros interesses ali da parte dele, não era só reatar um relacionamento, era garantir que esse projeto ia sustentar ali o espaço por mais um tempo, então tinha ali uma Uhum. extorsão, tinha ali um interesse mesmo financeiro, e aí a gente volta a se comunicar e eu vou para esse lugar de novo, assim, né? E essas parceiras por perto falando, mano, você tá indo de novo, você tá vendo esse movimento e eu não via esse movimento, né? E o ápice mesmo, na verdade, após a gestação, a coisa piorou, muito doido, assim. Após descobrir que eu estava grávida, a violência se tornou maior. Depois eu descobri que isso também é comum, né? Que a violência geralmente aumenta. Em alguns casos aí tem relatos nesse sentido. E daí após a gravidez, eu comecei a sentir muito mais as coisas, né? E aí aquilo foi ficando um pouco, foi afunilando, né? Foi ficando cada vez mais difícil. E eu sempre que eu podia, eu saía, eu vinha, eu fazia uma viagem para minha terra, né? Ia visitar a família. Então aliviava para depois voltar, sabe? Parece que era isso, assim. Eu vinha recolher força para voltar para uma clausura, né? Muito doido esse movimento, mas esse movimento aconteceu. E aí é quando acontece esse corpo a corpo mesmo, que sangra, né? Que aí é evidente que eu falo, porra, não dá, né? Não tá certo. E ainda assim, Marília, fiz movimentos entendendo que eu precisava manter o distanciamento do agressor, que eu precisava é, fazer coisas que não me colocassem de novo à mercê de cair mais uma vez nesse ciclo de violência, assim, né? Tipo, tive que tomar todo um cuidado ali para entendendo que eu caí muitas vezes não conscientemente em uma coisa ali que era Ô, agressora. Lua, e a denúncia, quando você decidiu fazer, ela não foi só uma denúncia nas redes, compartilhando o caso, você fez uma denúncia formal mesmo, você fez um boletim de ocorrência, você formalizou, né? Porque eu acho que isso é bem importante falar também, porque Isso senão é, fica. isso é super importante falar, isso é muito importante falar. E aí, mais uma vez, eu agradeço as mulheres que caminham do meu lado, porque foram elas que o tempo todo me deram força para fazer isso, porque é isso, você está Uhum. dentro de um ciclo de violência que você não está identificando, então você duvida de tudo, né? Você fala assim, mas será que eu preciso fazer? Né? Mas será que... Mas é isso, cara, é doido, né? Mas é isso.
né? E, e quando você fez essa denúncia, foi aí, então, acho que tem 10 dias, né, que você falou, mais ou menos, Já faz, no, vai fazer umas 2 semanas. umas 2 semanas, e daí você publicou no Instagram, nas redes sociais, e a partir disso criou-se meio é, de forma orgânica essa rede de apoio aí, e já se formaram, é, ou se formou um. Eu brinco que eu achei que foi quase que um levante dentro do samba, né? E eu queria que você explicasse por que que você acha que foi dentro do samba que esse levante se deu, né? É, e aí, só para quem vai ouvir a gente, a partir disso, as mulheres estão se organizando, já criou-se uma página, já surgiram outros relatos de mulheres também, e junto com isso, são coisas diferentes, né? Mas elas se complementam. Dentro dessa solicitação desse grupo de mulheres, está tendo uma exigência, e pelo que eu entendi, você vai falar mais disso, de um posicionamento dentro das rodas de samba também, para que isso mude, né? Para que a gente não conviva mais com homens que abuse, para que isso seja um ponto estabelecido dentro desses espaços. Fala um pouco disso, elabora mais, conta um pouco de todo esse processo, que ele cresceu muito e já ramificou para vários lados, né? Sim. Só frisar, né, a coisa da denúncia do boletim. Façam, viu, mulheres, porque isso respalda a gente de várias maneiras depois, assim, né? Uma medida de proteção, que você possa ficar mais tranquila, tendo a proteção do distanciamento dessa figura agressora. Então, é isso, né? Só para Sim, não por deixar favor. de dizer o que disseram para mim, e ainda bem que eu ouvi, assim, né? E levei adiante uma denúncia, por mais dolorosa que seja, e por mais que você ainda se questione se isso é necessário. É sim, né? Então, sobre esse levante feminino do samba, que é a coisa mais linda, me ajuda a ressignificar essa história de um jeito muito absurdo, assim. Nunca imaginei que uma história de dor dessa podia. Na verdade, hoje eu lembro disso e me vem na cabeça essa movimentação feminina. Olha a importância disso, né? De você ressignificar mesmo a história. Falar assim, ó, transmutou, né? A coisa se virou, foi incrível. Mas assim, mais uma vez, né? Entendendo o lugar que o meu relato e que a minha figura ocupa, na verdade, essas mulheres já estavam reunidas há um tempo, assim, cansadas, né? Cansadas, cheias de relato, cheias de história para contar, porque é isso, né? Várias mulheres têm histórias de agressores, né? De abuso, mas ninguém é agressor, ninguém é abusador. Que estranho, né? Isso é um mistério, né? Porque essas mulheres relatam tantas histórias e ninguém é agressor, ninguém se vê com uma postura abusadora, ninguém reconhece um lugar de agressão, né, ao outro, às mulheres no caso específico. E essas mulheres já estavam reunidas, eu entendo assim que tinha uma sede ali já, né, que tinha os relatos divididos, as mulheres meio que ali uma na espreita da outra, a gente nos nossos grupos menores dividindo umas com as outras. Então, quando acontece isso e tem essa comoção, depois o relato tem essa comoção geral do samba porque é onde eu ando, né? É onde eu permeio, né? E o meu ex-companheiro também, né? Então ficou nesse lugar, nesse lugar do samba, porque diz respeito a esse ir e vir que a gente tem dentro dos espaços e a gente não sabe com quem a gente está lidando, né? Esse meu ex-companheiro, ele era dono de um espaço cultural que abrigava diversas rodas e movimentos de samba, levantando uma bandeira, né? Levantando, fazendo um discurso em prol dos movimentos sociais, em prol das minorias, um discurso mentiroso, na verdade,
né? Abrigava ali várias mulheres artistas e coletivos feministas que hoje desabonam o espaço completamente, né? Então, o que que a gente quer? A gente quer clareza, né? A gente quer saber com quem que a gente está lidando, com quem que a gente está tocando, aonde a gente está tocando, né? Então essas mulheres vieram no primeiro momento num expurgo muito grande, né? Expurgando, contando as suas histórias, né? Tirando isso do limbo da memória, né? Se forçando a lembrar, por mais que seja doloroso, para poder contar, para poder proteger. O meu relato ele tem uma das motivações muito grandes é a proteção, de verdade. Eu gostaria muito de ter lido um relato como esse sobre com quem eu estava me relacionando antes de me relacionar, sabe? Sim. Um alerta, né? Um aviso. E um aviso claro, não é assim, essa pessoa não é bem assim. Essa pessoa é perigosa. Essa pessoa é manipuladora, é um agressor. Sai de perto, sabe? Então também criar isso através da troca Agora, com uma coisa que eu tenho percebido nos relatos, Lua, é que assim, a pessoa. Eu vou manter o anonimato de todo mundo, porque realmente isso é uma coisa muito maior que aqui, né? Teria que tem que ter uma organização para poder falar em nome das outras, mas eu posso falar genericamente. O que eu percebi é que às vezes uma mulher relata o caso com um homem, e este homem é amigo de outras mulheres. Então, é uma situação que ela é complexa, ela não é simples, e aí eu, de forma nenhuma, vou fazer uma defesa a nenhuma violência, eu acho que tudo tem que ser atuado, mas as pessoas não são uma coisa só, né? Então, esse cara que ele tem essa postura abusadora, ele pode ser um amigo legal. E dentro de uma roda de samba, eu acho que eu andei pensando muito nisso, né, nesses espaços, por isso que eles se protegem, os homens, né? Porque, afinal, o cara, ele é um abusador em algum local, mas ele é um cara legal, ele é um amigo legal. E as pessoas, então, não sabem muito o que fazer com isso, né? Eu acho que talvez uma se pensar como lidar com essa multiplicidade de sentimento que saber que um amigo teu bateu numa mulher traz, né? É cortar a relação totalmente, banir ele da roda, é fazer esse cara se reconhecer um machista e se retratar e se tratar. Como é que a gente faz, né, com essa complexidade de tudo, né? Ô, Marília, esse é o famoso passar pano, né? Fazer É, vista grossa. E aí, Marília, eu já fiz vista grossa, sabe? Eu já fiz vista grossa. Ouvi um murmurinho ali, não quis saber mais. Continuei me relacionando, trabalhando, porque era um cara legal. Mas olha o preço disso, Marília. sim, Olha o total. preço disso, sabe? Por mais que seja difícil, que aparente ser um cara super legal, que você tenha uma canção super linda composta com ele, foda-se. Desculpa a palavra, Não, né? pode falar. Tem que, Mas acho que é um posicionamento mesmo, entendeu? Que foda-se, tem. se você sentir necessidade de falar com essa pessoa, falar assim, eu tô sabendo o que tá acontecendo, esse negócio tá errado, fale. Se você sentir necessidade de dar um bloquear nas redes sociais, na sua vida, nunca mais falar com a pessoa, faça. Mas reaja a isso, né? Pensa isso. A pessoa tem uma ação ali, você sente o incômodo, assim. Foi muito por não levar em conta os meus incômodos, meus pequenos incômodos, que eu caí onde eu caí, que a situação chegou onde chegou. Então tá ali, tá posto. Você ouve uma situação, você vê uma pessoa agindo de uma maneira esquisita, questione-se, vá a fundo. Por mais que isso doa, por mais que isso seja estranho, porque é o seu amigo de muito tempo. Mas É, você acha que isso, dentro de uma roda de samba, não, estamos falando do samba aqui porque é o lugar é que um veio, recorte, mas né? é, você acha que a conduta foi identificado, tem que bancar isso e a pessoa, por exemplo, talvez não tivesse que tocar mais.
tem que ser uma coisa do grupo? Você acha que esses posicionamentos... Eu estou também elaborando, tá, Lua? Não Sim, tô pensando também, porque para mim eu acho uma situação muito difícil de exigir unanimidade de posturas dentro de um espaço. uhum. Pode ser passar pano isso, mas como é que a gente explica que isso, na verdade, não é um passar pano, né? É uma Eu, situação bem. Marília, eu acho que assim, coletivamente falando, É, eu vi relatos de mulheres que estava tocando num lugar e daqui a pouco o agressor dela chegou, sentou na roda e essa mulher, por conta dessa sutileza, dessa coisa velada, dessa o que vamos fazer, essa mulher foi obrigada a tocar na roda de samba com o cara que agrediu ela. Olha que loucura, assim. uma loucura. Então Ela, assim, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Digamos assim. O que a gente quer é uma consciência das pessoas de que existem essas figuras aí, né? De agressores entre nós. E que lugar é esse que a gente é exposta? Porque as pessoas duvidam, porque o cara é muito legal, né? Porque o cara toca super bem, sabe? Então, o que a gente promove é a reflexão, a gente não está obrigando ninguém a fazer porra nenhuma, assim, né? E eu falo a gente no sentido do coletivo, mas partindo sim, também desse relato, assim, né? Eu não quero sim, que ninguém faça nada, as pessoas vão fazer o que elas acharem. E aí, a partir do momento que as pessoas tomam conhecimento, a gente observa, né? Quem que agiu de determinada maneira? Quem que agiu de determinada maneira? A gente quer observar isso também, sabe? Porque isso dá segurança para a gente dos lugares que a gente está frequentando, dos caras com quem a gente está lidando, né? E é por isso que a gente fala assim, ó, o manifesto, né? Porque de tudo isso, para quem não sabe, uma carta de mulheres sambistas foi feita, um manifesto que já está indo lá para suas 700 assinaturas, ainda se pode assinar esse manifesto hoje, né, na data de hoje, que é dia 21, que a gente está gravando o programa, dia 21 de dezembro ainda se pode assinar essa carta onde as mulheres falam, posicione-se em rodas, terreiros, projetos e casas, porque a gente sabe que dentre vocês tem agressores, que esses caras estão aí, e vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo vista grossa. E isso totalmente. significa o quê? Que a gente está em perigo. Não só como a Lua, mas como fulana, ciclana, beltrana, porque a gente tem os relatos. A gente sabe o que aconteceu, né? Então é meio que quebrar essa atmosfera de impunidade que esses agressores e esses caras que sabem dessas agressões, mas não fazem nada, essas pessoas que sabem que ali está acontecendo uma coisa errada, mas não fazem nada, vivem. É uma atmosfera de impunidade, assim, ó, eu posso fazer tudo, que eu É não o, vou deixar de tocar, eu não vou deixar de frequentar, eu não vou deixar de ser benquisto, vai sim, e eu sabe? não É vou isso? deixar de abusar, né? É isso. Exatamente, é isso. Então a gente tem que quebrar com essa atmosfera, porque esses abusadores, esses agressores, eles agem, não é nem na surdina, sabe? Às vezes é isso, às 3 horas da tarde, no meio de uma roda de samba, em pleno sol, sabe? Então, vamos lá, né? Vamos lá, a gente tem, eu tenho compromisso, assim, né? Eu tenho obrigações diante de situações que eu vejo, né? Porque a gente não está aqui para passar pano, para corroborar com a opressão de ninguém, né? Não, pelo contrário, né? É esse tipo de postura que vai educar. Pode até ser através de uma exposição, mas essas pessoas têm que ter algum tipo de intimidação, porque o primeiro impacto, eu acho que é a intimidação, depois a própria pessoa pode refletir como ela é, né? Como é que Uhum. ela. Né? Então, eu acredito que é se posicionar, é educar a sociedade do que nós mulheres não queremos mais aceitar, né? Não podemos e não vamos, né? E assim, essa construção de um mundo melhor, praticamente falando, é você ir refletindo as ações mesmo, né? E refletindo as ações, as posturas, a violência que existe em você, que existe no outro, e tomando decisões para que a gente possa viver melhor, sabe? Não é um discurso, não é da Miss Brasil aqui o discurso é de quem entende que a gente pode sim
melhorar as nossas relações individuais, né, as coisas pessoais da nossa vida, mas a gente também pode construir espaços mais seguros, espaços que acolham mais, espaços que sejam de fato espaços de expressão, enfim, a gente pode construir esses espaços. Eu acredito nisso, e acredito que todo mundo que vem, né, nesse levante, que vem nesse manifesto, nessa carta, assinando, escrevendo, acredita na construção de espaços mais realmente igualitários para se viver, né? Para se viver, para se tocar, para se cantar, né? Então é por aí a coisa. E eu acho que pode, não sei se você quer falar um pouco desse projeto, do nome dele, e o que as mulheres estão pensando em fazer com esses relatos, porque pode ser um espaço só de alívio de contar a história, mas uma coisa até que eu falei com você antes, né, que dependendo do relato que chegue no grupo, vai ser impossível não atuar, né? Uhum. E como é que está essa discussão dentro desse grupo? E daí também, se quiser falar um pouco do grupo e de chamar as pessoas para conhecerem também, acho que é o momento. Contextualizando, né? Quem está ouvindo aí, o relato promoveu dentro de um grupo de mulheres sambistas, né? Que está eu, que está a Marília, não só essa carta, esse manifesto que fala para os espaços que a gente frequenta se posicionar, para a gente cobrar também depois, viu, né, Marília? Para a gente cobrar a postura também, porque é fácil falar assim, eu não sabia e eu não me comprometo com nada, entendeu? Então é importante essa consciência, conscientização, né? E aí teve essa carta, esse manifesto, e também teve o pontapé aí inicial um coletivo, um espaço, né? A coisa ainda vai tomando forma, mas já que é o Ouça-me. O Ouça-me a gente agora chama de um canal de escuta, uma ouvidoria de mulheres para o universo do samba, né? Vamos continuar trabalhando com esse recorte. Uma ouvidoria para que as mulheres sejam ouvidas, né? As histórias sejam contadas, né? Os relatos sejam lidos, as mulheres possam expurgar, e isso pode ser feito anonimamente, né? Através de um e-mail que está disposto na página do Instagram do Ouça-me. O arroba é ouça, underline, mulheres, underline, sambistas, tá? Para quem quiser acessar. É um espaço para você contar a sua história, você pode fazer isso de forma anônima, anonimamente, ou não, conforme você preferir. E a gente pretende dialogar com essas mulheres, né? Dialogar e instrucionar no sentido de oferecer apoio jurídico, apoio psicológico, encaminhar o contato de casas de apoio de mulheres em situação de violência, como foi a Casa da Mulher Brasileira para mim, que eu faço questão de falar também. Depois esse relato fica no Cambuci, em São Paulo, a Casa da Mulher Brasileira, que oferece todo tipo de amparo gratuito a mulheres nas mais diversas situações de violência, inclusive asilo, abrigo, né? Porque muitas mulheres chegam numa denúncia que não é possível voltar para casa, né? Então tem esse lugar de acolhimento na Casa da Mulher Brasileira, e existem outras casas, outros movimentos nesse sentido. Então o Ouça-me serve também para ligar essas mulheres em situação de violência a essas instituições que apoiam e que dão auxílio, né? Dá o endereço de novo, ouça-me, ouca-me, como é que É, fala é, de o, é Ouca, OUCA, underline, mulheres, underline, sambistas. é Esse isso? é o arroba do Ouça-me, por enquanto, um canal de ouvidoria, uma ouvidoria de relatos de mulheres do universo do samba, mas é isso. A gente tudo vai aprimorando, há muita discussão dentro desse grupo, com todas as mulheres envolvidas, de várias ações aí que podem ser feitas e que vão ser feitas aí no decorrer, sabe, Marília? Então, é uma iniciativa linda, né? Que rolou, que resultou disso tudo, e que, além de ressignificar a minha dor, é lógico que vem para muito mais. Com Vem, de fato, certeza. para fortalecer
as mulheres, inicialmente no ambiente do samba, fortalecer, para cuidar, para vir nessa intenção de minimizar os estragos, né, de tantas histórias assim de violência, de assédio, de agressão que tem, né? Sabe que hoje cedo eu estava conversando com meu pai e a gente estava falando, eu estava comentando um pouco do teu caso e tal, e daí ele perguntou para mim, mas Marília, você já foi assediada? E eu gosto muito de escrever. E outro dia eu fiz uma linha do tempo de todas as vezes que eu sofri assédio por homens na minha vida. E eu apaguei, porque eu achei que eu me expus demais no Facebook, eu acabei não bancando, eu achei tão grande que eu apaguei, né? Eu não sou de apagar, eu sou uma pessoa que, pelo contrário, normalmente me banco bem, mas foi tão nebuloso, e eu falei, eu nem pus todos os casos, mas facilmente tinha uns 12 casos ali, desde que eu tenho 13, 14 anos, né? Não for, porque eu acho que é isso, né? É uma cultura do estupro, uma cultura machismo estrutural que vai naturalizando mesmo. Então, desde os 13, 14 anos eu sofro, não só eu, tenho certeza que 80% das mulheres sofreram e sofrerão se isso não tiver uma conscientização mesmo, né? Uma massa crítica em relação a essa estrutura que precisa ser barrada, né? Muito foda isso que você fala, Marília. Eu falei isso para poucas pessoas, mas esse relato que eu fiz, eu escrevi ele durante meses e sempre que revisitava era complexo. E eu cheguei, na semana que eu postei, naquela sexta-feira, na terça-feira, eu cheguei a postar o texto no Facebook e eu apaguei. Olha que brisa, sabe? É, Aqui onde eu estou sentada agora falando com você, eu fiz isso. Eu falei, vou postar. Aí postei e deu uns 2 minutos assim, eu, pum, apaguei. pagou. Por quê, né, cara? É isso, é medo, né? É medo e assim, reconhecer essas violências são muito dolorosas, cara. Eu depois do que eu passei dentro desse relato, eu fiquei muito e acho que a gestação me trouxe isso também. Eu fiquei muito ligada nas violências mínimas, assim, o berro que você dá, sabe? A frase bonitinha que na verdade te invade, que falam com você. Mas eu fiquei insuportável, assim, Marília, sabe? Até porque você está num momento ainda hormonal, falando fisiologicamente, bastante intenso, né? E Uhum. aí, com isso também te ajuda nessa tensão, né? E eu acho ótimo, porque eu sempre fui uma pessoa, Marília, não, tudo bem. Sério? Parece que não, parece que Parece que não. não, Lua. Parece que Mas sim, Maria, fui. acredito, E acredito. isso me ajuda a compreender o lugar que eu cheguei desse relato, né? Porque eu não cheguei ali à toa, eu não caí ali Não, de repente. É isso que eu tô falando. A gente é, normaliza uma série de violência. A gente é criado, às vezes, em ambientes hostis, assim, que tá tudo tão velado e não tem agressão física, mas e tem também, né? E tem também, porque é isso, quando acontece uma agressão física, todas as outras agressões já aconteceram, já estiveram ali. Então é muito doido você falar isso sobre você ter apagado e eu fiz isso com relato, assim, né? E eu imagino quantas de nós já não fez isso. E se nós não tivéssemos feito, né? Coloco aí essa questão assim. É assumir risco mesmo, relatar, botar a boca no mundo, mas eu não tenho dúvida, olhando para essa resultante, por exemplo, a criação de um canal, de uma ouvidoria, o grito de tantas outras mulheres que vieram em seguida sobre as suas próprias histórias, eu não tenho dúvida de que eu fiz a coisa certa, assim, né? sim, com certeza, Lua. E espero que tenha vida longa essa ação, que isso possa ajudar preventivamente em mulheres que possam evitar de entrar nisso, mas também trazer reflexão para esses lugares e apoio para quem precisa, né? Porque a gente precisa de muito apoio. Isso realmente é fato, né? Sociedade é apoio, né? Para a gente se viver melhor.
Estrutura, Eu, assim, Marília, a gente precisa de estrutura. A gente é isso, de alguém que te ouça a princípio, e isso foi uma discussão muito bem feita dentro desse grupo do Ouça-me, que a primeira coisa que a gente precisa é de alguém que dê ouvidos, né? E depois de amparos muito práticos, assim, também, né? Que é isso, aonde ir, né? Já que eu moro com esse agressor, né? E eu preciso sair agora disso, né? E como fazer, porque eu dependo financeiramente desse agressor e eu preciso trabalhar. Então, são questões muito práticas que precisam de uma resposta para que as mulheres consigam sair desses É, e, e, relacionamentos. e e tem um lugar aí que eu acho que vários coletivos e partidos políticos também já estão atuando, que é dar estrutura mesmo, porque às vezes você sai, você vai precisar de um lugar para se reerguer, para morar por um Uhum, tempo, uma chance de um trabalho novo temporariamente. São questões sociais que o próprio Estado precisa estar atuando, não é só largar a sociedade que se cuide, né? Por isso a exatamente. importância também da gente estar nessas instâncias partidárias, é, batalhando por essa estrutura quando a mulher precisa desse apoio, né? E fazem toda a diferença, viu, Marília? Eu digo e repito, eu tive gente que me ouviu e eu tive gente que me ofertou, gente, mulheres, né? Vamos aí, Sim, vamos, gente, mul- mulheres, as mulheres mulheres. que me agarraram assim e falaram, não, a gente vai sair dessa, né? E mulheres que também tiveram histórias de abuso, e, enfim, é isso aí. É isso, é isso. Eu tive um filho novo e eu fui abandonada, assim, financeiramente. É abuso também isso, é uma normalização, né? Enfim, eu acho que é outro debate. Lua, nosso tempo aqui está acabando. Eu quero muito te agradecer por essa troca. Coloco aqui o espaço à disposição para outras discussões, outros debates, outras conversas com outras mulheres que também devem ter muito a contribuir. E queria saber se você quer falar mais alguma coisa, se a gente deixou de comentar alguma coisa. Pode, o espaço é seu. Marília, quero falar mil coisas, assim. Mas eu acho que a gente vai ter espaço e vai ter vazão e vai ter outras oportunidades, não só aqui, é o que eu espero. O Ouça-me, ele é uma resultante que propõe ouvir, entendendo que as mulheres têm muito a dizer, né? Então, que os espaços se abram, que a gente possa realmente contar a nossa história e que a gente possa também, através das nossas histórias, ressignificar também a dor de outras mulheres, né? Porque a gente está junta nesse barco. E mais do que intimidar o agressor ou botar o agressor num lugar de atacar, né? Esses algozes, né? Mais do que isso, fortalecer a gente, assim. Acho que essa Legal. saída ontem também foi uma reflexão que eu tive com mulheres, né? Que uma mana trouxe, uma mana muito foda, e a saída também está aí nesse lugar afirmativo do nosso fortalecimento, da gente entender que a gente é parceira, que a gente é companheira, que a gente está junto por que precisar, sabe? Sim. Eu recebi apoio os grupos de mulheres lidaram com o meu relato de uma forma totalmente diferente dos grupos masculinos e dos grupos mistos, né? Então a gente consegue perceber assim que as mulheres foram muito mais práticas assim no auxílio, e muito mais rápidas também no acolhimento. Os homens ficam no lugar, mas será que é isso mesmo? O que que a gente pode fazer, né? Então a gente No lugar de passar pano, no lugar de pensar dos privilégios, porque ninguém quer soltar privilégio, essa é que é a verdade, né? exatamente, exatamente, abrir mão ali do seu lugar, porque reconhecer um agressor é reconhecer a própria violência que tem em si, né? É, Enfim, vários debates, mas eu é agradeço isso, muito imagina. Rádio Madalena, agradeço o espaço aí, Marília, obrigada por ter chamado. A gente Imagina. vai elaborando essas questões todas juntas, mas a gente está junto. Acessem o Ouça, né, o Instagram do Ouça-me, sintam-se à vontade, mulheres, né? Nós estamos juntas, né? Termino aqui nesse lugar de fortalecimento nosso, que também é muito poderoso, mais ainda do do que atacar, intimidar e delatar nossos agressores. Boa, gostei. Obrigada, Lua.
Até mais. Sigam a Rádio Madalena também. Isso aí. Obrigada, beijo.